Duplo Expresso. Eu queria comentar coisa curiosíssima aí, para entender por que no Brasil, né, a suposta oposição não chama o povo às ruas, né? Tem repercutindo, mais de um Expresso também marcou na notícia que... notícia, se que a gente pode chamar de notícia, que surgiu ou terá sido plantada na imprensa ontem com relação àquele bolão suspeitíssimo, né, que teria auferido 120 milhões de reais a assessores do Paulo Pimenta na Câmara dos Deputados, né, assessores da liderança do PT na Câmara. Pois então, surge um relato na Gaúcha, né, no Zero Hora Rádio Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, de que um dos assessores, não nomeado, né, na matéria, disse que ele era sorte mesmo, porque ele, inclusive, na semana seguinte ganhou de novo, ganhou a quadra dessa vez, mas não aparece ali, né, enfim, o jogo, não aparece... Ó, aqui está uma, né, sem data, enfim, manda uma reprodução para falar, não, é sorte sim, e esse cara, né, tentando consolidar a narrativa e dizer, não, ele ganhou pela persistência, ele joga há 20 anos e tal. Aí como prova, entre aspas, de que ele acertou de fato os 4 números e ganhou a quadra, colocam aqui, né, um bilhete de aposta dele, mas não estou vendo data aqui não. Você viu data? Lá na Caixa Econômica, quando a pessoa... joga, aparece a data. Demorou muito para aparecer também, né? Assim, eu tô falando, aqui é a prova. O bilhete continha as dezenas 04, 11, 16, 22, 29 e 33. E aí dizendo que aí, né? Mas não vi data disso aí não, né? Não vi data. Então, tô desconfiado, mas a coisa piora muito. A coisa piora muito quando você lê o relato aqui, se você está ligado, né, na patifaria. Então tá aqui, ó, assessor do PT, que ficou milionário em bolão, volta a ganhar na Mega Sena. Após participar da aposta coletiva, que pagou 2,4 milhões a cada integrante, mentira, pagou 2,4 milhões por cota. A gente não sabe quantos ganharam, inclusive essa própria matéria vai reafirmar tudo o que você soube antes no Duplo Expresso vai ser reafirmado nessa matéria, mesmo sendo uma plantação do Paulo Pimenta. Claríssimo, isso aqui foi uma plantação do Paulo Pimenta. Aí, dizendo, ó, petista não nomeado jogou novamente na semana seguinte. Foi premiado com mais R$ 579, mais modesto, né? Mas eu não vi data aqui não. Por que ele fez esse recorte aqui e não botou a data do jogo, para ver que de fato ele ganhou dessa nova vez? Aí, né? Até mesmo que tivesse aparecido a data, poderia ter adquirido com alguém que de fato ganhou a quadra, já que se houver coisa errada, isso aí é em acerto com o esquema de décadas da Caixa Econômica Federal. Você, expressionauta, sabe que não é nada confiável essa história aí, ó. Se a gente botar aqui, lá no Duplo Expresso, vou botar aqui, ó, Mega Sena. Vamos lá, buscar. Aí você vai achar o artigo que nós publicamos. Olha só. Publicado em 19 de setembro. Golpe na Mega Sena, o PT e Lula. Aqui a gente mostrou com print, né? Aqui a coisa com print. O nosso print sai com data, viu, pessoal aí do Paulo Pimenta? O nosso print sai com data. Tá aí, ó. Você vendo um deputado que em 2016 descobriu-se que ganhou apenas 12 vezes na Mega Sena em 2 semanas. 12 vezes em 2 semanas. Ele que não era baixo clero, não. Ele era ali da mesa diretora da Câmara e presidiu sessões importantes do processo de impeachment. Pois é, ele tinha ganhado anteriormente 12 vezes nas loterias da Caixa Econômica em apenas 2 semanas. Fora isso, né, aqui o print com data também de uma matéria da revista Quem, do Grupo Globo, de 2009, mostrando que o COAF identificou que apenas 30 indivíduos no Brasil ganharam 1.802 vezes nas loterias da Caixa Econômica, que eles iam ver porque isso era estatisticamente impossível, né? A matéria entrou em contato com algumas dessas pessoas, né? Procurando explicações, mas eles evitaram comentar, e o COAF, né, que investigava movimentações atípicas, ia atrás disso, mas não deu em nada. Você soube de alguém, de alguma dessas 30 pessoas ser, né, indiciada, investigada, processada? Não. Aí certamente ou falaram para o pessoal do COAF descontinuar a investigação, ou entrou-se num acordo ali, né? O pessoal ganhou uma comissão do esquema na Caixa Econômica. Da mesma forma, o Gedel Vieira Lima, ele que já foi diretor de loterias da Caixa, todo mundo ficou muito impressionado quando foram encontradas essas notas. Não eram verdinhas, como a que eu mostrei aqui. Eram notas de real, mas enfim, novinhas em folha. Lá ali você vê que nunca isso passou
né, no comércio, etc. Nunca está nos maços ali ainda embalados, como costuma sair da Casa da Moeda, do Banco Central. Pois é, então ninguém se interessou para saber o périplo bancário, se é que houve, né, qual foi qual foi a agência, qual foi o gerente de conta que fez esse pedido. A gente sabe, nós pobres mortais, quando a gente quer sacar mais de 5 mil reais, a gente tem que ligar com uma semana em espécie. A gente tem que ligar uma semana antes para o gerente, falar, olha, eu quero 5 mil reais e tal, sacar mais de 5 mil reais e tal. Mas esse pessoal não. O pessoal conseguiu aqui, né, 51 milhões em notas novinhas e ninguém se interessou em saber a origem do dinheiro. Lembrando, mais uma vez, que o PMDB do Gedel Vieira Lima, do Temer, do Eduardo Cunha, sempre fez questão de controlar a diretoria de loterias da Caixa Econômica. E aí ninguém se interessou em saber se veio, se não veio, de onde veio esse dinheiro lá, sendo que o Rubem Gonzalez, há muito tempo, ele tem a tese, né, muito plausível, de que esse dinheiro dos prêmios que se acumulam na Mega Sena, eles são usados, né, já que são limpos e ninguém vai atrás, há um sigilo com relação ao nome dos vencedores, que esse dinheiro é usado para comprar no varejo parlamentares anteriormente a votações importantes, né? Ele anotou a coincidência de prêmios acumulados de mais de 200 milhões de reais, mais de 100 milhões de reais, sempre saírem nos dias que antecedem, ou semanas que antecedem votações importantes, como foi a votação da admissibilidade do impeachment em 2016. Né? E aí, então você já está ligado aí nessas esquisitices, viu com a gente o relato na Folha de São Paulo, lá que saiu no dia seguinte, dizendo que uma pessoa, um apostador, por exemplo, tinha várias cotas, né? Um motorista tinha 6 cotas e que por isso só o motorista ia ganhar 15 milhões de reais. Né? Isso nunca foi explicado, nunca surgiu o nome do motorista, nem para afirmar, nem para negar, mas isso aqui estava, olha, no dia seguinte, na Folha de São Paulo, você não viu nenhum pronunciamento oficial do Paulo Pimenta, em nome dos seus funcionários, para negar essa informação. A gente viu, sim, negativas de bastidores. Né? Teve gente aí do PT me falando, não, eu fui lá falar, estão dizendo que a folha estava errada, não tinha motorista com 6 cotas, não, ele tinha uma cota só. Mas por que eles falavam isso, né, por interposta pessoa, só internamente no PT, e não mandaram uma carta no dia seguinte para o jornal Folha de São Paulo, falando sua apuração está equivocada? De onde vocês tiraram essa informação de que um motorista tinha 6 cotas e agora tem 15 milhões de reais? Isso nunca existiu? Não. Era só no papinho ali na Rádio Corredor. Não teve isso não. Tal. Mas não confrontou a Folha de São Paulo. Mas agora confrontou um mês depois. Aí quanto tempo foi essa história? Né? 19 de setembro, quase um mês depois. Já estamos em 8 de outubro. Nessa matéria que saiu no 0 Hora, tem uma negativa com relação... Demorou um pouco, né? Demorou um pouco, mas vem a negativa. Então você já estava ligado, né? Fui alertado para os expressionautas por essa plantação, dizendo que um funcionário da liderança teria ganhado de novo. Esse print, mais uma vez aqui, não prova nada. Isso aqui é a prova? É sério que isso é a prova? Não tem data, não tem porra nenhuma, desculpa o palavrão, isso aqui não prova nada. Agora, vamos olhar a matéria. Essa eu vou fazer questão de ler para a gente ir comentando junto aqui, né? Que é muito interessante. Ó. Então vamos lá. Uma semana após virar milionário, um dos vencedores do bolão realizado por integrantes da liderança do PT na Câmara dos Deputados, quem que é líder do PT? O Paulo Pimenta, que casualmente é candidato à presidência do PT, o verdadeiro candidato da direita e do golpe dentro do PT. O Paulo Teixeira, da Mensagem do Partido, é apenas um candidato nominal, um corta-luz. Isso eu confirmei dentro do partido, inclusive. Né? Então, ele é o líder do PT. Né? Então, foram funcionários dele que ganharam lá com aquele bolão. Então, um deles, segundo a matéria, voltou a ganhar na Mega Sena uma semana depois. A sorte não permitiu que ele acertasse novamente os 6 números da maior loteria do país. Mas foi o suficiente para fechar uma quadra, dissipando qualquer dúvida do apostador de que irá figurar entre os vencedores novamente. Opa, olha aí, a sorte vai voltar a aparecer lá na liderança do PT na Câmara. Lembrando, né, a tese do Rubem Gonzalez de que essa dinheirama da Caixa Econômica sairia para cobrir, né, despesas com compra no varejo de votos antes de eleições importantes. Pois é, mês que vem, em novembro, tem a eleição para presidente do PT. Então, o pessoal aí do Paulo Pimenta, se for o caso, estaria bastante capitalizado, né, para comprar voto no varejo, ou então como sinalização para mostrar para o pessoal que eles estão de boa com o golpe, conseguiriam até se acertar
com o esquema de fraude na Caixa Econômica Federal, aí com essa perspectiva de fechamento do regime, é quase que dizendo, se for o caso, assim, olha, cola comigo que a gente pode te preservar na perspectiva de fechamento do regime e, mais do que isso, até arranjar uma grana para você, né, de repente até na forma de um prêmio da Mega Sena. Essa era uma hipótese que a gente discutiu aqui, né, que de fato há mais uma vez uma coincidência entre uma eleição importante, a para presidente do PT, e sair um prêmio acumulado de 120 milhões de reais. E aqui dão aspas aqui para o jogador anônimo, né? Tenho certeza de que vou ganhar de novo. Jogo há mais de 20 anos. Eu não ganhei na sorte, mas na insistência. Olha, desafiando aí toda a estatística. Ele ganha em 2 semanas seguidas. É uma coisa incrível. Esse aí, se tiver relatório do COAF, vai entrar de novo. Então, diverte-se o sortudo assessor parlamentar que pediu para não ter o nome revelado. Será que é o assessor Vadir Damus? Lembrando que o Vadir Damus foi encaixado, né? Já que não foi eleito, foi encaixado como assessor do Paulo Pimenta, ganhando 21 mil reais por mês. Imediatamente. Acabou a legislatura, entrou como assessor da liderança, sem precisar bater ponto. Não, isso é para os mortais. Olha só, continuando o texto, então. O concurso de 18 de setembro sorteou 120 milhões de reais. Valor dividido em 49 cotas. Cotas, não pessoas. Pagando 2,4 milhões a cada participante. Aí fala aqui os números das dezenas sorteadas na semana seguinte, em que ele teria ganhado, essa pessoa, mais R$ 579 reais. Eu estou desconfiado. Achei esse print aqui, olha, muito suspeito. Por que não colocar a data, né? Achei esquisito. Continuando aqui. Lembrando, né, que esse jornal, Zero Hora, né, e a Rádio Gaúcha, como o nome próprio fala, é do Rio Grande do Sul. Então é a área do Paulo Pimenta. Por que o Paulo... Quer dizer, nossa, que confusão. Não foi o Paulo Pimenta. Alguém que assessora ele. Por que alguém que assessora o Paulo Pimenta quis plantar lá na base política de Paulo Pimenta esse desmentido com o jornalista Matheus Ferraz aqui. Matheus Ferraz. Então, publicado ontem à noite, esse relato. Publicado ontem à noite. Aí, continuando aqui a leitura, o tal do suposto apostador, né? Não é o Paulo Pimenta, gente, o suposto apostador. Conta que, embora prefira a discrição, não está escondendo a novidade de parentes e amigos que o questionam sobre o assunto. Comenta que, em um primeiro momento, os filhos levaram susto, já que a ficha demorou para cair. O destino da bolada ainda é incerto, né? Se não aparecer sinais exteriores de riqueza, está explicado. O pessoal está todo aí muito cauteloso, ninguém quer gastar o dinheiro. Investiu uma fração do prêmio em pecuária. Boi! Olha, boi! Eu sempre ouvi falar que boi é uma coisa ótima para lavar dinheiro, mas ele diz que investiu na pecuária. Mas ainda não sabe o que fará com a maior parte do prêmio. Em relação aos demais colegas sortudos, também paira a dúvida sobre o que fazer. Bom, então se você não vir nenhum assessor da Câmara, do Paulo Pimenta, né, lá na Câmara, pedindo demissão porque ficou rico, ou para investir no negócio próprio, ou então ele aparecer com um carrão, trocar de apartamento, é porque ninguém quer gastar o dinheiro. Olha que pessoal previdente, gente. Ninguém quer gastar o dinheiro. Nossa, são pessoas desapegadas, né? Eu se ganhasse uma coisa... Não jogo, né? Nunca acreditei. Eu estudei estatística, ou pelo menos entendo um pouco de estatística, né? Estudei aí probabilidades lá no ensino médio. Eu nunca fui de jogatina. Então, não teria essa possibilidade, né? A não ser que alguém compre um bilhete em meu nome. Se alguém quiser fazer isso, né? Aí tudo bem, mas eu não vou jogar. Inclusive tem cassino aqui na minha cidade, mais de um. Se eu fosse de jogo, estaria lá. Não estaria aqui apresentando o Duplo Expresso nessa manhã. Mas então você está explicado, gente. Por que ninguém pediu demissão? Ficou rico e pediu demissão. Por que ninguém vai aparecer com carrão? Por que ninguém vai trocar de casa? Porque está todo mundo cauteloso e não sabe o que fazer com o dinheiro. Embora jogassem, ninguém tinha pensado o que faria ainda se ganhasse o dinheiro. Não é inusitado? Eu acho super inusitado. Continuando aqui. Estou achando super interessante, né? Ver como as pessoas são diferentes aí. Pelo menos os que cercam Paulo Pimenta. Então, aí falei, o destino da bolada ainda é incerto, né? Em relação aos mais colegas, também paira a dúvida sobre o que fazer. A maioria preferiu a cautela, aplicando o dinheiro por períodos curtos. Períodos curtos? Aplicando em período curto? É o quê? Não tem mais overnight? O que quer dizer isso aí? O que é uma aplicação por períodos curtos quando não fez nem um mês? A pessoa recebe imediatamente? Eu não sei, mas já tem até aplicações por períodos curtos. Como é que é? Eu quero o pessoal aí de mercado, se tiver alguém assistindo a gente. O que são aplicações por períodos curtos no Brasil hoje em dia? Eu desconheço essa modalidade de aplicação financeira. Mas então, aplicando os períodos curtos enquanto decide o que fazer.
não houve debandada em massa do serviço, como poderia se supor. Pois é, todo mundo pensa, né? Fala sério, pô, se eu virasse milionário, ganhasse uma herança, se eu não gosto do que eu faço, eu paro de fazer, vou curtir a vida e tal. Não, vai ter isso não. Lá ninguém, todo mundo quer continuar batendo ponto lá pro seu Paulo Pimenta, né? Pro chefão. Vamos lá, continuando aqui, ó. Deve ser porque ele é uma pessoa muito carismática, né? Certamente é isso aí, que traz a afeição e a vontade das pessoas de continuarem, mesmo milionárias, perto dele, trabalhando, né, no serviço público em Brasília, ó. E a pessoa fala o seguinte, ó, não dá para parar de trabalhar com esse valor. Claro que não há mais preocupação do dia a dia, mas está todo mundo trabalhando, comenta, né, esse suposto vencedor anônimo. Continuando, ó, os vencedores do bolão prometem contribuir em especial com duas causas distintas. Colegas que não participaram do concurso em que enfrentam dificuldades serão ajudados. Opa, 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 opa. Colegas que não participaram do concurso e que enfrentam dificuldades serão ajudados. Que é um cala-boca, isso aqui, porque ficou muito esquisito lá, você que é expressional de testemunha, a gente falou que estava um climão lá, porque várias pessoas que costumavam jogar no bolão dessa vez não foram informadas a tempo de jogar, até hoje não se sabe, na própria assessoria da liderança na Câmara do PT, quem jogou e quem não jogou, é um segredo até lá dentro. Será que tinha alguém aí ameaçando, falar assim, olha, eu vou expor que isso aí tem coisa esquisita, que não cheira bem. Será que isso é um cala-boca? Então, colegas que não participaram do concurso e que enfrentam dificuldades serão ajudados. Nossa, quanta generosidade. Gostei, hein? Gostei. Realmente, o ethos ali transmitido pelo Paulo Pimenta para os seus funcionários, gostei dessa solidariedade aí. Então, continuando. Ó. Entre as histórias está a de uma copeira que mora em uma cidade satélite de Brasília e que vai receber a quantia que falta para terminar as obras de sua casa. Olha, ela já vai poder terminar o puxadinho lá na cidade satélite. Onde será? Será que é na Ceilândia? Será que é no Gama? Onde será aí esse puxadinho que vai ser concluído graças à generosidade dos funcionários do Paulo Pimenta? Bacana isso aí, hein? Continuando. Ela também não foi nomeada, né? A gente não sabe, até agora surgiram lá as tal de duas copeiras, aí, mas ninguém sabe quem é, até aqui. Aí, continuando, ó. A segunda frente, então, desse dinheiro é voltada à defesa... presta atenção. A defesa do ex-presidente Lula, preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba desde abril de 2018. Aí você fala, pô, então o pessoal vai dar dinheiro para o Zanin e para a Valesca, eles que estão há anos sem receber nada, e quando tem que viajar a Genebra, quando tem que viajar ao Brasil, porque afinal tem ações em Curitiba, São Paulo, Brasília, etc., tiram do próprio bolso há anos já que os bens do Lula estão congelados e o Sérgio Moro não autorizou que houvesse liberação sequer para pagar sua defesa, certamente esse dinheiro aí vai para pagar, né, as custas e os honorários dos advogados que bravamente vêm defendendo o interesse do Lula. Nada disso. Quando fala defesa do Lula, não é defesa técnica no judiciário, não. É eventos, como a realização de caravanas e atos públicos em defesa da bandeira Lula livre. Olha que bacana. Quando a gente sabe que essa caravana Lula livre é, na verdade, Comitê Haddad 2022. Há muito tempo. Olha que eu conversei com pessoas próximas ao Lula que falaram, olha, a história aí de vaquinha do Lula, que o pessoal quis lançar lá atrás para dizer que ele progrediria de regime, a gente desmontou, mostrando que era uma farsa, falou, isso aí é, né, o comitê já de arrecadação do Haddad, né, dessa caravana que ele faz pelo Brasil. Lula livre virou nome fantasia de Haddad 2022, mas esses que vão receber a grana aí dos generosos funcionários do Paulo Pimenta. A defesa técnica do Lula, que essa sim está no vermelho, e sendo sufocada financeiramente para ver se dobra, verga a coluna e cede à pressão do judiciário, essa não é digna de receber o dinheiro desse pessoal, não. É o evento do Haddad. Aí, olha só, agora aspas para o apostador, né, Felizardo Oculto. O partido não exige, não quer e não recebe o dinheiro. Opa, será que eles têm medo? O partido, o PT não quer. O PT não aceita botar a mão nesse dinheiro. Será que é porque tem medo aí disso depois resultar numa cassação do registro do PT? Interessante isso aí, né? Interessante o pessoal com medo lá. Aí, continuando, ó. A doação voluntária vai direto para as campanhas ou para grupos formados. De novo, não para os advogados. Quando o pessoal... Olha, e sinceramente, vou ser sincero aqui. Se chegassem e falassem pro Zanin e pra Valesca, ó, tá aqui a grana, eu não aceitava.
esse dinheiro aí eu não aceitava, não. Eu não aceitava, não, porque eles estão aí enfrentando interesses poderosos. Eu não aceitava esse dinheiro, não. Se fosse oferecido, eu recusava. Que nem, aliás, que nem o PT está recusando, né? O PT que tá cheio de dívida, o PT está falido, gente. Está recusando. Eu, se fosse Zaninha Valesca, mesmo que o Paulo Pimenta oferecesse em nome dos seus funcionários, eu recusaria também. Aí, continuando, ó. Quando o pessoal vem numa tendência pelo social, gosta de dividir um pouco da sorte com os outros. Comenta outro ganhador do bolão que pediu para não ter o nome divulgado. Pô, mas que legal, eles saíram agora para falar com todo mundo, mas não querem ser identificados. Eu não sei se é solidariedade ou se é cala a boca, né? Porque eu vou contar uma coisa para vocês, tá? O clima ficou muito ruim lá na assessoria da liderança do PT na Câmara. Principalmente entre as pessoas que sentem que tem uma coisa esquisita, ninguém fala nada, há um pacto de silêncio ali, não se pode discutir abertamente essa questão. Se você tem contato com pessoas que trabalham na Câmara dos Deputados, procure saber se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo. Asseguro, pesquisei com mais de uma fonte que tem contato com esse pessoal, o clima ficou lá esquisito e por isso pessoas falam, tem, aí tem. Porque o clima está muito esquisito e ninguém sabe até agora quem ganhou e quem não ganhou lá dentro. Mas peraí, não tem lá o registro do bolão? Isso já não teria vazado ali na Rádio Corredor? Ganhou fulano, fulano, fulano. Isso é... Nossa, é um sigilo tão bom, né? Melhor que o da Lava Jato, que vaza tanta coisa. Impressionante. É realmente, mais uma vez, admirado com o ethos que o Paulo Pimenta consegue imprimir aos seus funcionários na Câmara. O pessoal também é bem sigiloso. Legal isso aí, hein, Paulo Pimenta? Parabéns. Continuando, ó. E quem não ganhou a bolada milionária? A pergunta é literalmente do milhão, não é? A gente não quer saber quem ganhou e quem não ganhou. Aí ele vai reafirmar que você vai ver o que só o Duplo Expresso falou. E falou no dia. No dia. Eu não estou falando aqui que desde o início não se sabe lá quem ganhou e quem não ganhou. Pois é. Agora, um mês depois, sai a confirmação de uma matéria plantada pelo próprio Paulo Pimenta. Desculpa, ato falho. Não, pelo pessoal, pelos funcionários do Paulo Pimenta, né? Os dois aí, apostadores ocultos. Então vem a pergunta, e quem não ganhou a bolada milionária? A resposta, assim como os vencedores, os que não participaram do bolão evitam dar entrevistas. Eles não evitam dar entrevista para jornal, não. Eles evitam até confirmar ou negar lá dentro da liderança, tá, gente? Ninguém sabe quem ganhou e quem não ganhou. Aí continua. Participantes do rateio relatam que há dois grupos entre os perdedores, entre aspas. Os que estão inconformados por terem ficado de fora. Eu já ouvi relatos, chegou a mim, de uma pessoa que sempre participava do bolão e misteriosamente, dessa vez, não foi convidada, né, justamente na vez que ganhou. E está revoltada. Será que essa vai ser uma das pessoas que vai ser ajudada aí por caridade, para ficar de boa com o pessoal que ganhou? Pode ser, ó. Então, tem os que estão inconformados e tem os que ficaram felizes pela sorte dos amigos. Bacana isso, né? Esses eu não conversei com nenhum desses, não. Esses aí, os que eu conversei, o pessoal estava desconfiado. Então, continuando, ó. Quem não jogou tem que ficar... agora é aspas para o colega que é um colega que segue com o mesmo saldo na conta bancária. Sim, olha, eles conseguiram entrevistar alguém também que não ganhou, mas que não vai se identificar. Ó. E olha como ele tem um coração bom. Ele fala, quem não jogou tem que ficar feliz sim pelos outros. Eu estava de férias, fiquei de fora, mas estou muito feliz. Que bacana, eu gosto de uma pessoa assim, né, que fica feliz pelos outros. É legal, eu tento ser assim também. Aí continuando, ó, abaixo, algumas histórias de quem ficou de fora do bolão vencedor de 120 milhões de reais. Familiares e amigos distantes de integrantes da liderança do PT e até de outros setores do Congresso começaram a ligar depois que a notícia do bolão foi divulgada. Muitos servidores que não ganharam também foram contatados e tiveram de explicar que não estavam entre os sortudos. Em geral, a resposta não convenceu quem estava do outro lado da linha. Poxa, mas que gente desconfiada! Que gente desconfiada! Olha só, continuando. Quando houve a confirmação de que o bolão havia sido premiado, uma secretária do setor estava com os jogos de 7 participantes. A servidora ligou para todos contando a boa notícia. Mas, por ironia, ela mesma não havia participado da aposta coletiva. Por que a secretária estava com jogos só de 7? Só de 7. 49 cotas. Por quê, hein? Olha só, engraçado, né? 49 é um múltiplo de 7. 7 vezes 7, 49. Será que eram 7 pessoas que ganharam? E aí cada uma tem 7 cotas de 2,5 milhões, que vai dar 14 milhões mais 3,5 milhões.
17 milhões e meio? Será que são 7 cotas de 7 milhões e meio? Quer dizer, não quer dizer que os 7 participantes tenham o mesmo número de cotas, né? De repente, alguém tem 20 cotas e o outro tem uma, né? Enfim, né? Então, quer dizer que a secretária estava com jogos só de 7? Olha, que curioso isso, né? Isso demorou. O pessoal martelou tanto na imprensa, que eram 49 pessoas, e desde o início só o Duplo Expresso falou que não eram 49 pessoas, que eram 49 cotas. Pois é, né? Continuando aqui, agora chega a confirmação de que, por acaso, a secretária estava com um jogo só de 7. Só de 7, né? Ela que era responsável, ó. Ela que ligou dando a boa notícia, ela só estava com um jogo de 7 pessoas, né? Continuando aqui, ó. Segundo relato plantado pelo Paulo Pimenta. Desculpa, plantado por alguém aí que é funcionário do Paulo Pimenta na liderança da Câmara dos Deputados. Então, outra servidora, que também não entrou no bolão, recebeu uma ligação do ex-marido para saber se ela tinha ganhado. O homem não acreditou na negativa e, apesar de não ser seu costume, buscou a filha criança na escola. Ele queria conferir a versão da ex-esposa. Tanta gente desconfiada, né? Porque, poxa, lá mesmo dentro ninguém sabe quem ganhou e quem não ganhou, aí você vê que até o parente desconfia, né? Parente é serpente, gente. Aliás, recomendo a todo mundo, quem não viu esse filme, maravilhoso, filme italiano, veja aí, Parente Serpente, muito bom, humor negro, hein? Quem gosta de humor negro, veja esse daí. E aí, para concluir, né, esse relato fantástico, olha só, uma das histórias mais curiosas é a que envolve um motorista da liderança do PT. Olha a plantação final. Vamos lembrar aqui da nossa publicação, Folha de São Paulo, o nosso print tem data, cadê a data da matéria? Não está aqui só para me negar, eu botei esse print sem data, mas tem o link aqui certamente. Mas falava o seguinte, foi no dia seguinte, né? Então foi nesse próprio dia 19 de setembro. Aí está dizendo o seguinte, ó, pelo rateio, cada cotista receberia, né, se tivesse uma cota apenas, 2,5 milhões. Um motorista do partido teria adquirido 6 cotas, o que significa que ele vai embolsar sozinho 15 milhões. 15 milhões. Se ele tivesse 7 cotas, já que eram 7 pessoas que estavam na mão da secretária, seriam 17,5 milhões. Aí, continuando aqui, fala o seguinte, ó. Você vê que a negativa só surgiu um mês depois em outro jornal. Ninguém mandou uma carta para a Folha de São Paulo no dia seguinte dizendo que a história do motorista estava equivocada, né? E, inclusive pedindo esclarecimentos ao jornalista que fez a apuração lá na Folha, por que cometeu tal erro, inventou tal história. Olha só, então continuando aqui a plantação final do Paulo Pimenta, dos funcionários do Paulo Pimenta. Uma das histórias mais curiosas é a que envolve um motorista da liderança do PT na Câmara. Disseminou-se a versão de que ele teria comprado 5 cotas do bolão. Não o pessoa que plantou isso. Não. Lá na Folha de São Paulo, não é disseminou-se, não. É Folha de São Paulo. Conhece o jornal Folha de São Paulo? Tá lá, ó, aqui. Não eram 5, não, eram 6. Não era um boato. Saiu na Folha de São Paulo e vocês não negaram à época, né? Não sei porquê. Então, aí agora botou. Então, disseminou-se o boato de que ele teria, aqui dizendo 5, mas não, era 6. A Folha disse que eram 6. E assim, ganhado mais de 12,5 milhões. Mas, de acordo com colegas não nomeados aqui, o servidor estava de férias e nem jogou. Que maldade, cara. O cara nem jogou, não ganhou nem R$1. E o pessoal disse que o cara tinha ganhado 15 milhões de reais. A Folha de São Paulo fala isso? Pô, que sacanagem. Imagina a parentada toda indo lá pedir dinheiro e o sujeito não estava de férias e sequer tinha jogado. Que sacanagem que fizeram com ele, hein? Ai, essa Folha de São Paulo. Vai, continuando, né? Ele estava de férias e não jogou. E o pior é que o homem e a família estariam sendo assediados por pessoas que não acreditam que eles não estão entre os vencedores. Conclui, assim, a matéria. Eu me pergunto, será que de fato, mesmo estando entre os vencedores, ele é uma daquelas pessoas que não vai ter sinais exteriores de riqueza? Então, mais uma vez, meu amigo, minha amiga, a verdade chegou primeiro aqui no Duplo Expresso. Não é? A gente não falou que sequer na liderança do PT tinha-se notícia de quem tinha ganhado e quem não tinha, que era um segredo total e absoluto, e que as pessoas lá diziam que tinha coisa esquisita, e agora surge esse relato de que, por caridade, vão ajudar as pessoas que não ganharam. Olha que interessante, né? Pois é, não tem.